E aí, pessoal, tudo bem? A gente está de volta. Dessa vez a gente vai falar sobre o sistema nervoso dos vertebrados. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e essa vai ser a nossa aula. Vamos lá? Então, pessoal, na reunião de ontem a gente viu o sistema nervoso dos invertebrados. A gente viu que o sistema nervoso dos invertebrados ele é bem variado, né? Dependendo do grupo, a gente tem um sistema nervoso diferenciado. Então, o sistema nervoso dos vertebrados ele tende a ser mais uniforme entre os vertebrados. Entre o grupo dos vertebrados não há muita variação do sistema nervoso. Claro que a gente vai ter variação em tamanho, em forma das estruturas, mas o funcionamento do sistema nervoso dos vertebrados ele é basicamente a mesma coisa para todos os grupos. Beleza? Então vamos lá. A gente vai usar de exemplo um ser humano porque é o que é mais fácil da gente visualizar, já que a gente já tem conhecimento das nossas estruturas. Mas lembre-se que essa estrutura ela vale para todos os outros grupos, sejam os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves. Todos eles vão possuir basicamente as mesmas estruturas nervosas, tá? Então, continuando aqui. Então, o sistema nervoso dos vertebrados, ele é dividido em duas partes principais. A gente vai chamar essas duas partes de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele sistema nervoso onde vai ficar no eixo do corpo, no eixo central do corpo. Está representado aí pelo cérebro, né, pelo encéfalo e pela medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral. E o nosso sistema nervoso periférico são as ramificações que vão sair desse sistema nervoso central para a periferia do nosso corpo. Periferia do nosso corpo é onde estão os membros superiores e os membros inferiores, no caso das pernas, né? Então, a gente tem aí essas duas divisões. Então eu fiz esse esqueminha aqui para você ver mais ou menos como é que funciona o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é esse que está nas cores mais rosadinhas aí e o periférico é esse que está na corzinha verde, certo? Então, ó, o central ele fica no eixo central do corpo e o periférico fica nas bordas, né? Na periferia do corpo. Então a gente vai começar a explorar um pouco sobre o sistema nervoso central, que também é chamado de SNC. Então quando você vê essa sigla aí, SNC, você associa ao sistema nervoso central, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Pessoal, o encéfalo e a medula espinhal são o centro de comando do nosso corpo. Lembre que o nosso corpo ele é comandado por estímulos do sistema nervoso. Então, essas duas estruturas aí são estruturas muito sensíveis, são estruturas que precisam ser bem protegidas para que a gente possa ter um controle sobre o nosso corpo e que esteja bem guardado, né? Que nenhum impacto possa causar dano ao nosso cérebro ou à nossa medula, né? O nosso encéfalo. Então, a gente tem uma série de proteções em cima desse cérebro, do encéfalo e da medula. A gente tem a caixa craniana, no caso do encéfalo, e tem a coluna vertebral, no caso da medula espinhal. Além disso, a gente vai ter algumas membranas que vão cobrir esse sistema nervoso central. Essas membranas aí a gente chama de meninges. A gente tem 3 meninges no nosso corpo, protegendo o nosso sistema nervoso central. E aí, se você procurar um pouquinho sobre as meninges, você vai ver que existe uma doença muito perigosa chamada de meningite. A meningite é a inflamação de uma dessas meninges por qualquer agente patogênico, seja ele um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo. Tudo isso aí pode causar o que a gente chama de meningite. E a meningite pode ser fatal, causando problemas muito sérios, no caso da pessoa que sobrevive, né? Porque ela afeta diretamente o nosso sistema nervoso central, certo? Então, essas meninges aí são camadas protetoras que a gente tem no nosso corpo, né? No nosso sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele é responsável por muitas funções do nosso corpo. Na verdade, o sistema nervoso central, ele manda ordens, né? A função dele principal é ordenar que alguma coisa aconteça. E ele está dividido em algumas partes. A parte
principal, assim, a parte maior do sistema nervoso central é o cérebro, né? O cérebro, ele recebe a informação e ele vai processar essa informação que são captadas pelos nossos sentidos. Por exemplo, quando você está enxergando alguma coisa, você não enxerga com os olhos, né? Os olhos, eles captam a informação e mandam para o cérebro. Então, quem está enxergando, na verdade, é o seu cérebro. O seu olho é um canal no qual o seu cérebro utiliza para fazer a visualização. Quando você ouve alguma coisa, você não está ouvindo com os ouvidos, você está ouvindo com o cérebro. Os ouvidos é o canal que o cérebro usa para fazer a recepção das ondas sonoras e fazer com que você ouça o som. O mesmo acontece com o paladar, acontece com o olfato e acontece com o tato. Então, no cérebro, a gente também vai ter o controle de diversas outras informações, como, por exemplo, fome, sede, temperatura, tudo isso aí vai ser controlado pelo nosso cérebro, né? O cérebro que vai dizer para você quando você deve comer, quando você deve sentir fome, no caso, né? Quando você deve sentir sede, quando você deve sentir frio, quando você deve sentir calor, tudo isso aí é regulado pelo nosso cérebro, certo? Outra parte do nosso sistema nervoso central, que fica logo abaixo ali do cérebro, né? Bem pertinho do cérebro, é o cerebelo. O cerebelo, ele controla a ação dos músculos. Então, quando você levanta o seu braço, quando você contrai ou quando você relaxa um músculo, isso aí é ordenado pelo nosso cerebelo, certo? Além disso, o cerebelo também é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, quando você está andando, quando você está em pé, quando você consegue ficar em pé, isso quer dizer que o seu cerebelo ele está sendo responsável por você se manter equilibrado naquele determinada posição, certo? Outra parte do nosso sistema nervoso central é o tronco encefálico. O tronco encefálico ele fica uma parte como se fosse dentro do cérebro, né, fechado pelas duas camadas do cérebro, né, pelas duas partes do cérebro, e ele faz a ligação entre o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Imagina que o cérebro ele é a parte que manda, né? E a medula espinhal vai ser o fio que manda a mensagem para o restante do corpo. No nosso tronco encefálico, a gente tem uma parte chamada de bulbo, que também é chamada de medula oblonga, tá? Então, esse bulbo aí, ele é responsável por algumas funções no nosso corpo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos. Lembra que os nossos batimentos cardíacos, eles são involuntários, né? Então, quem controla os batimentos cardíacos é o nosso bulbo. Outra coisa que ele controla são os movimentos respiratórios. Então, quando você faz... Quem está controlando esse movimento respiratório, esse fluxo respiratório, é o bulbo, certo? Ele também vai controlar outras funções, como a transpiração, quando você está em um ambiente muito quente, ele vai ordenar que o seu corpo comece a transpirar. Outras funções também, como tosse, vômito, sucção e deglutição, também são controladas pelo bulbo, certo? Que fica lá no tronco encefálico. Ainda sendo parte do tronco encefálico, a gente tem a ponte. A ponte fica logo abaixo ali do tronco encefálico e é lá que ocorre o cruzamento dos nervos que conduzem os impulsos que chegam ao encéfalo e os que partem dele. A ponte, ela nada mais é do que uma ponte mesmo. Imagina a ponte aí que liga Teresina a Timon. Então, ela controla o fluxo de carros que passa de um lado para o outro, né? Então, é a mesma coisa aqui, é que ele vai controlar os impulsos que chegam até o encéfalo e que saem do encéfalo e vão lá para a medula. Então, a ponte faz exatamente isso, certinho? A segunda parte do sistema nervoso central é a medula, né? Pessoal, a medula é uma estrutura também extremamente sensível e ela é protegida pela nossa coluna vertebral. Lembre-se que quando a pessoa sofre um acidente de carro, um acidente de moto, se há suspeitas de comprometimento da medula, né? A pessoa pode ter lesionada a coluna vertebral, na verdade, recomenda que a pessoa não mexa nela, né? Espere o socorro especializado, né? Espere o SAMU, espere alguma ambulância que tenha um socorro especializado para imobilizar essa pessoa, para não danificar a medula espinhal da pessoa, porque se danificar a medula, aí ela vai perder o controle de algumas funções do seu corpo.
Então, ela vai atuar como se fosse um prolongamento do encéfalo, né? Ela vai enviar as informações do cérebro para o restante do corpo, né? Ela tem várias ligações com os nervos do sistema nervoso periférico. E falando em sistema nervoso periférico, esse sistema nervoso ele é um conjunto de nervos que vai partir do sistema nervoso central. Então eles vão sair de lá da medula, vão sair da parte aqui da coluna cervical e vão chegar até as periferias do corpo para que você possa controlar também essas partes do corpo. Como, por exemplo, os braços, as mãos, os pés, a sua boca, o nariz, os olhos, tudo isso aí é controlado por nervos periféricos, certo? Então, eles vão controlar esse corpo através desses estímulos que eles recebem. Então, esse sistema nervoso periférico ele vai coordenar dois tipos de movimento. Os movimentos que são voluntários, ou seja, aqueles que dependem da sua vontade, que você diz assim, agora eu quero levantar o meu braço. Então, você vai enviar mensagens para contrair e relaxar os seus músculos para que você possa levantar a sua mão. Mas existem alguns outros movimentos que são involuntários, como por exemplo os batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos eles são involuntários. Você não diz, eu quero que meu coração pare de bater. Você não faz isso. Por quê? Porque ele não depende da sua vontade. A nossa respiração, ela é normalmente involuntária, né? Mas ela é voluntária também até certo ponto. Então, se você quiser, por exemplo, travar sua respiração, você consegue, até um determinado momento. Depois de um determinado momento, você não consegue mais segurar a sua respiração. Por quê? Porque a partir de certo ponto ela se torna involuntária, beleza? Então, a gente tem no sistema nervoso nervos, sistema nervoso periférico, né? A gente tem nervos que podem atuar tanto como nervos sensitivos, né? Que vão receber um estímulo e enviar para o cérebro, ou a gente pode ter nervos que são efetores, né? Que recebem a mensagem do cérebro para executar uma ação. Normalmente, é mais comum que haja os dois tipos de neurônio, né? Nesse nervo aí do sistema nervoso periférico. Mas pode acontecer de existir só um ou só o outro. Beleza? Então, pessoal, a gente termina a nossa aula por aqui. E vocês seguem a agenda e façam os exercícios. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima aula. Tchau!